Amada igreja, pode se sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodos, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodos, capítulo 3. Êxodos, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. Quero ler com os irmãos e irmãs essa manhã os versos de 1 a 6 e depois de 13 a 15. Êxodo, capítulo 3, 1 a 6 e depois de 13 a 15. E eu queria falar nessa manhã rapidamente sobre o Deus dos antigos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 13, disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração, de geração em geração. Eu gosto muito de um hino antigo que nós cantamos várias vezes aqui na igreja, que o título é Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos o teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Sê nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja o teu braço o nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vêm fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã nós vamos receber aqui várias famílias
algumas famílias, na verdade temos várias famílias que estão chegando à igreja, mas hoje vamos receber algumas famílias, irmãos que trazem consigo já as suas cartas de transferência e estão já há algum tempo conosco. Ontem tivemos reunião no conselho. E eu fico pensando nesses movimentos do povo de Deus, e eu fico pensando nessa estrutura comunitária que é a igreja, como famílias de famílias, e ela não é apenas famílias de famílias, é famílias de famílias do povo de Deus, do povo de Deus. E quando nós vimos esses movimentos das famílias que saem de lá, vêm para cá, saem daqui, vão para lá, e esses movimentos que ocorrem na nossa família, nos nossos processos históricos, e que às vezes somos forçados, direcionados para um lugar, e ficamos receosos, temerosos em sair daqui e ir para lá, em chegar num novo lugar, num novo endereço, e os nossos filhos como é que ficarão? Esses movimentos que às vezes nos sacodem, nos movem, nos tiram da zona de conforto, nos colocam em lugares talvez difíceis, complexos, e que nós não temos ainda domínio, e nós ficamos muitas vezes temerosos. E também quando nós recebemos tanta gente ao mesmo tempo, e nós ficamos pensando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Enfim, esses movimentos que estão acontecendo nesses tempos em que as famílias vão e vêm, chegam e saem, só há para mim uma resposta, é a ação de Deus movendo o seu povo, movendo os seus filhos e filhas para algo maior e melhor que Ele mesmo está encaminhando. É assim que nós entendemos os nossos movimentos familiares, assim que nós entendemos os nossos movimentos existenciais, é assim que nós nos movemos, porque nós somos de Deus, e é Deus que conduz os nossos destinos. Um hino também fala sobre isso. E aqui, esse texto que nós acabamos de ler fala exatamente disto. Quando Deus chama Moisés para uma obra, e ele então vai sair da sua zona de conforto e vai voltar para a terra onde ele nasceu, sabendo exatamente o que se espera lá, como está a situação, e então ele saiu fugido de lá. E Deus então vai dizer para ele quem é que chama ele, quem é que faz esse movimento, quem é que tira daqui, coloca para lá, que tira de lá e coloca para cá. Quem é esse Deus que move a vida do seu povo? Quem é esse Deus que move as circunstâncias, que coordena e que direciona os movimentos que circunstanciam a nossa vida e nos direciona nas circunstâncias, ainda que às vezes inóspitas, ainda que às vezes difíceis, complexas, ainda que nós não tenhamos domínio total. Tudo está nas mãos de Deus, o Deus dos antigos. Eu gosto muito de ler a nossa confissão de fé acerca da definição de Deus, do Deus que cremos. A nossa Constituição, no capítulo 2, ela vai dizer quem é Deus. Esse texto fala exatamente disso. Quem é Deus? Deus está dando a sua identidade a este servo do Senhor. E a nossa confissão de fé, aquilo que nós subscrevemos como documento de fé, diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Esse é o Deus que nós cremos. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas e para elas e sobre elas tudo quanto quiser.
Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência, porque há por bem requerer deles o culto, a glória e o louvor. Meus irmãos e minhas irmãs, como é importante nós conhecermos Deus, como é importante nós trazermos a nossa mente ao nosso coração, alimentarmos a nossa alma do que é a essência do caráter e da pessoa do Deus da nossa fé. O Deus que rege com mão forte os destinos das nações, todas as coisas criadas, Ele que governa, Ele que na sua economia dá os destinos das nações, é Ele com mão santa e mão pura conduz os destinos do seu povo. Nessa manhã, eu preciso reafirmar esta palavra ao seu coração. Moisés, quando é confrontado pela revelação de Deus, a primeira coisa que Deus faz é que Deus se revela a Moisés. Moisés estava pastoreando o rebanho do sogro, ele estava ali no deserto. Essa história é contada para mim, e nós repetimos os nossos filhos e netos, não é verdade? Nós sabemos de cor. Mas nessa manhã eu quero falar para você, não da história em si, eu quero falar para você do Deus que se revela santo na vida do seu povo. Moisés vai chegando de qualquer jeito, de qualquer modo, e fica abismado de ver um arbusto pegando fogo no meio do deserto, e aquilo não se consumia, o fogo não apagava, e o arbusto não se consumia, ou seja, era algo muito diferente, muito estranho. No deserto é comum pegar fogo no mato, porque o sol é ardido. Mas aquele fogo era diferente, porque era um fogo que não consumia o arbusto. E ele então foi se aproximando, correndo, talvez fatigado, exaustivo, ansioso, preocupado, cheio de curiosidade, e de repente uma voz fala: Moisés, Moisés, não se aproxime, não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, porque eu sou santo. Você está em lugar santo. Você está na presença de um Deus que é santo. Você vai devagar com Deus, porque Deus é santo, 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 santo. Meu irmão, Deus é santo. Deus é separado, Deus é imaculado, Deus é puro, Deus é justo, Deus é reto. Toda pureza, toda justeza, toda integralidade, tudo que você possa conceber de puro, de belo, Deus é em si mesmo santo. E o que ele fala para Moisés é o que ele fala para você e para mim. Menos, bem menos, bem menos, menos. Ao aproximar-se de mim, menos. Tire as sandálias dos pés. Ajoelhe-se, venha devagar. Venha devagar, porque você está diante do Deus que é santo. O Santo de Israel, o Deus que é puro, justo e reto. Quando nós nos deparamos com essa revelação de Deus na sua santidade, só há um modo de nos aproximarmos de Deus: em plena adoração, em rendição completa. Por que Deus tira você daqui? Por que Deus coloca você lá? Por que você sai lá de São Paulo? Por que você sai de Goiás? Por que você sai daqui e vai para lá? Menos, 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 menos. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que não? Porque sim. Menos, 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 menos. Deus é santo. E para aproximar-se de Deus, é preciso reconhecer a sua santidade e os caminhos de santidade para Deus. Isso deve fazer-nos quebrar, ajoelhar e reverenciar a santidade de Deus. Em segundo lugar, Deus é Deus que se identifica no seu povo. Por isso que Ele é Deus dos antigos. Por isso que Ele é Deus dos pais daquela geração. E Ele vai dizer: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus
de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de famílias, eu me identifico na minha gente, eu me identifico no meu povo, eu emprestei o meu nome para o meu povo, eu coloquei o meu nome no meu povo, eu dei dignidade ao meu povo, eu sou Deus de famílias, eu não sou Deus apenas de Abraão, mas eu sou Deus do filho de Abraão, eu não sou Deus apenas do Abraão e do filho de Abraão, mas eu também sou Deus do neto de Abraão, eu sou Deus de José, eu sou Deus de todas as tribos de Israel, eu sou Deus do povo a quem eu mesmo formei e fiz. E o meu nome está neste povo. Ô meu irmão, Deus tira você para lá e traz para cá, porque Ele é o Deus da sua família. Ele é o Deus da sua história. Ele é o Deus que caminha, que peregrina, que marcha pela história, e as mãos de Deus conduzem o nosso destino, e nós dizemos, que bom, Senhor, que seja assim. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, precisamos aprender a questionar menos a Deus e submetermos mais a Deus. Porque quando nós entramos na imensidão do ser de Deus e reconhecemos a sua glória, o seu poder, a sua soberania, a sua condição de fazer o que bem lhe apraz, como lhe apraz, quando lhe apraz, nós descansamos no Senhor, nós relaxamos no Senhor, nós nos tornamos como Maria. Faça-se, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Oh, meu irmão, nessa manhã talvez você esteja aqui com um monte de questões na mente, com um monte de perguntas pululando na sua mente, sem respostas. Quem sabe você chegou nessa manhã querendo ouvir de Deus um encaminhamento para tomadas de decisões amanhã. Eu quero dizer para você, aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma, entra com muito cuidado diante de Deus, sabe, rasga o peito, abra o coração, entra com essa desconfiança, mas com esta segurança, com essa esperança, ainda que tímida, acovardada, mas vá para dentro de Deus, faça como Moisés, eu vou, e Deus vai dizer, venha, e Ele vai ao teu encontro, porque Ele se revela. Se os seus filhos fazem tantas perguntas que você não tem respostas, chama ele, convida, vamos para Deus, vamos conversar com Deus. Eu não tenho as respostas, mas Deus as tem. Simples assim, meu irmão, simples assim. Às vezes nós queremos ser professores de Deus, queremos defender Deus, queremos dar respostas que Deus não dá respostas, queremos entrar em terreno que Deus não nos autoriza a entrar, e nós precisamos aprender que a nossa linguagem, o nosso conhecimento acerca da realidade que nos cerca, seja ela econômica, política, seja ela qualquer que seja, de guerra, está no controle de Deus, está sob o governo de Deus. E nós, humildemente, olhamos para Deus, tentando entender as circunstâncias da vida. Por quê? Porque Ele é Deus dos antigos. Foi Ele que deu nome a Abraão, foi Ele que mudou o nome de Abraão, foi Ele que mudou a história de Abraão, foi Ele que tirou Abraão da sua mediocridade de história, da sua mediocridade de vida, tirou da sua parentela, falou, vem fazer história comigo, e fez de Abraão uma grande nação, sendo ele, meus irmãos, minhas irmãs, você conhece a história, eu não vou aqui dizer para você, você sabe o que Deus fez na tua vida, o que Deus falou ao teu coração no passado, aquilo que Deus marcou indelevelmente a tua alma, você sabe o que Deus já disse para você. Confia na palavra do Deus que marcha com você na história. Esse é o Deus da tua vida. Não fique olhando as circunstâncias, no mercado financeiro, o mercado de trabalho, não fique olhando as instabilidades econômicas. Olhe para o Deus que caminha com você. Nessa manhã eu preciso dizer isso para você, meu irmão, porque vivemos um tempo de muita instabilidade. As pessoas estão instáveis. As coisas estão voláteis.
aquilo que era ontem, hoje já não é, aquilo que estava, já não está, aquilo que era azul, agora é preto, aquilo que era branco, agora é amarelo. As coisas estão num processo de mudanças muito rápido, muito repentina, e as coisas estão ficando confusas, as pessoas estão assumindo papéis muito incoerentes na sociedade, na política, na cultura. Antes era homem, agora é mulher, antes era mulher, agora é homem. É uma coisa doida, é uma coisa esquisita, estranha. As coisas estão muito diferentes do que eram, mas o nosso Deus continua o mesmo. Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é justo e Ele é fiel. A boa obra que Ele começou, Ele há de completá-la, porque Ele é fiel. Deus é Deus santo, Deus é Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus caminha conosco. Mas Ele também vai dizer, quando Moisés pergunta, se o povo perguntar para mim, em nome de quem eu vou dizer, o Deus, qual é o teu nome? Qual é o teu nome, Deus? Me diga o teu nome. E Deus vai dizer, olha, diga para eles que o eu sou o enviou. Eu sou o que sou. Quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que Deus é. Nós existimos. Deus é. Deus é eterno, como nós lemos aqui, eterno, infalível, eterno, transcendente, imutável. Deus é. Tudo deriva dele, tudo deriva dele. Nós existimos. Todas as coisas existem porque Ele é. E porque Ele é, Ele permite que nós venhamos à existência e que nós nos movamos, mas Ele é. Ele é. E porque Ele é, Ele sabe lidar com as suas idiosincrasias, com as suas tragédias, com as suas debilidades, com as suas inconsistências, e Ele sabe fazer coisa boa com todas as nossas vicissitudes. Ele interfere na história ao favor do teu povo, porque Ele é. Ele é. Abel compreendeu isso. Caim não compreendeu. Abel compreendeu. Moisés compreendeu. Davi compreendeu. A minha mãe compreendeu. Eu fui, final de semana passado, o conselho me deu uma folga, fui visitar minha mãe, que fez 90 anos. 90 anos. Meu pai faleceu em 2019 com 89 anos. Na minha história pessoal, permita-me falar, concluindo já minha fala, eu fui levado desde cedo a olhar, não para as debilidades dos meus pais, mas para o Deus que sustenta a família, para o Deus que governa as circunstâncias da família. E no sábado passado reunimos a nossa família na igreja presbiteriana da Vila Judite, um grupo pequeno de irmãos lá estavam, mas a nossa família, mais de 70 pessoas, estava ali dizendo, Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus da Dona Graciana, é o Deus dos filhos da Dona Graciana, dos netos da Dona Graciana, dos bisnetos da Dona Graciana, ainda que muitos deles não o conheçam, não o reconheci como teu Deus, mas o Senhor o é. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero reafirmar isto ao teu coração. Aquilo que Deus falou a Moisés, é o mesmo que Deus fala para você nesta manhã. Eu sou o Deus dos teus avós, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus do teu filho, eu sou o Deus do teu bisneto, eu sou o Deus das suas gerações. E Ele vai dizer, eu quero ser conhecido assim, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus é Deus desde sempre. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Louvamos-te, Senhor. Bendizemos-te, Senhor. Porque Tu és santo, eterno, imutável, amoroso, cheio de poder. Somos, ó Deus, fracos, débeis, inconsistentes, mas somos alvos do Teu amor. Nessa manhã, rendemo-nos, quebrantamo-nos, declaramos a nossa pertença a Ti, em Cristo Jesus.
venha sobre nós, ó Deus. Continue comunicando as palavras eternas ao nosso coração, para que vivamos para a glória do Teu nome, para que vivamos a partir do Senhor, da Tua palavra, e não a partir da cultura humana e da cultura do mundo. Queremos, ó Deus, viver como luzeiros que resplandeçam a glória de Cristo, onde o Senhor nos enviar, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero então convidar